E aí, gente, tudo bem? Eu tava olhando ali, o primeiro vídeo deu 3.400 acessos. O segundo deu já tá chegando a casa dos 1.500. Tô gostando dessa brincadeira, viu? É, recebi muito retorno positivo acerca desses vídeos aí. E hoje a gente vai começar a LEP. Bastante gente me pediu a LEP, até porque tem uma lei estadual que trata da execução da pena também. E a LEP ela vai estabelecer as premissas principais, porque nós temos uma relação de hierarquia. A lei federal ela sobrepõe a lei estadual. Eu tentei trabalhar o tema de maneira bem tranquila. Vou te dar um conselho: não tente decorar a lei toda, não tem jeito. Você vai ter que entender ela, cada ponto, até porque, sinceridade, não é difícil. Ela segue uma certa lógica. Se você perceber os pontos, tentar estabelecer uma ideia sobre o internado, o condenado, você vai perceber que existe uma lógica por trás. Claro que no final nós temos alguns termos jurídicos que são um pouquinho mais complicados, mas nada é difícil de entender. Qualquer coisa você anota essa terminologia jurídica, que mais pra frente eu vou dar o conceito. Vai ser bem tranquilo de trabalhar, mas como é uma lei longa, aí ela vai exigir aí pelo menos uns 6 vídeos. O Estatuto do Servidor, hoje eu devo soltar o 4º vídeo, e a gente começou com português e a gente vai dar continuidade. E depois eu devo ver o que eu faço sobre direitos humanos na Constituição, porque o edital ele não especificou, ele não falou nenhum artigo. E nós temos que, na Constituição, a gente tem um artigo 5º que trata de direitos fundamentais. Na verdade, vai do artigo 5º até o artigo 17, mas aí, nesse caso, claro, não são todos ali que vão tratar de direitos humanos. Por exemplo, o artigo 17 mesmo, ele trata de partido político, em que pese o direito político, ele é um direito humano, mas as questões ali tratadas, elas não afetam diretamente. Eu acho que vocês têm que dar prioridade para a parte da Constituição que trata do recluso, trata do internado, trata do condenado. Isso no artigo 5º, após os incisos ali que começa a falar do tribunal do júri. Dali em diante, a gente tem bastante disposição. E aí, artigo 17, depois fala da organização política, fala dos poderes, basicamente. Então seria assim, prioridade: artigo 5º, artigo 6, pula o artigo 7, que trata mais de direito do trabalho, algumas questões referentes ao direito trabalhador. No artigo 8º, que fala de associação, sindicato, essa coisa toda. E também dá uma passada no artigo 12, que trata de nacionalidade. Isso aí é a Constituição, o que eu acho que seria interessante de vocês trabalharem, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver a tão esperada Lei de Execuções Penais, a LEP, que ela é uma lei de 1984, período aí saindo da ditadura, um período de transição. É uma lei muito interessante e bastante tranquila de ser trabalhada. Objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal, ou seja, objeto, para que ela foi feita, qual a finalidade dela, e aplicação, a quem ela é aplicável, né? Objeto e aplicação. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Aqui, só uma ressalva aqui,
olha só, né? Opa, que bagunça aqui. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. A. Disposições de sentença. B. Decisão criminal. C. Proporcionar condições para a integração social, né? Olha só. A. Disposições de sentença. Por quê? Porque aqui a decisão criminal é a penalidade que o indivíduo vai receber. Disposições de sentença é porque, se ele for inimputável, não será condenado, mas sim sujeito à medida de segurança. Eu estou falando isso porque isso aqui é importante para a gente já começar a distinguir o condenado do internado, né? Decisão criminal, isso aqui seria a sentença privativa de liberdade, liberdade, ou restritiva de direitos. Medida de segurança cumprida em ambulatório ou hospital psiquiátrico / sanatório. Isso aqui, gente, olha só. Proporcionar condições para a integração é a mal falada ressocialização, né? Lembrando que vocês não precisam saber, mas o pessoal mais avançado aí, que está estudando por outras áreas, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a prevenção, a retribuição, finalidades da pena, a retribuição e aqui a prevenção geral positiva, né? Aliás, a prevenção especial positiva, que ela é vinculada a quê? A ideia de uma ressocialização do preso, que nós temos aí a prevenção geral e especial, positiva e negativa, né? Aí, onde que está isso? Artigo 59, parte final do CP. Na verdade, lá está dizendo o quê? Lá está dizendo que a finalidade da pena é retribuição, ou seja, castigo e prevenção geral, né? E na verdade, prevenção especial positiva, né? Que é a ressocialização. Beleza. O que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber que a LEP, ela aplica ao preso e ao internado. E ela serve tanto para dar chicotada quanto para ressocializar o cara. Beleza. Isso aqui para a prova já é o suficiente. Isso aqui vocês não precisam saber não, isso aqui é para quem está mais avançado, vai fazer outros concursos aí que exige um raciocínio maior. Deixa eu ver se está gravando aqui, beleza. Parágrafo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária, que é o que? É a justiça comum, né? Nós temos a justiça comum, nós temos a justiça federal, justiça militar, justiça eleitoral, né? As que tratam de crimes são essas aí. E aí tem o juizado da infância e juventude, né? Mas para nós não interessa aqui em nada, juventude não interessa em nada essa última aqui. Então vamos riscá-la, né? Vamos riscar. Essas aqui para nós vai citar aqui, ó, a gente vai ver. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, que é a comum estadual e federal, né? Justiça comum estadual e a justiça federal também é comum, né?
em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Ou seja, primeiro, Tício é condenado, né? Temos um processo chamado processo de conhecimento. Tício inicia o cumprimento da pena. Aí temos aqui um processo de execução, né? E quem acompanha geralmente é o juízo da execução. É porque tem lugar que o juiz ele faz as duas funções, de julgar e de também acompanhar a execução. Isso é em lugares menores, né? Mas a regra é que tem o juiz da execução e tem o juiz do processo de conhecimento. Parágrafo único. Essa lei aplica-se igualmente a preso provisório, b. condenado pela justiça eleitoral, né? Matérias penais aqui, condenado pela militar, matérias, aí militar aqui tem um Código de Processo Penal Militar, né? Tem um Código Penal Militar, e o Código de Processo Penal Militar. Estando recolhidos à jurisdição ordinária, né? Ou seja, recolhidos em presídios, são sujeitos à LEP, né? Aqui tem uma crase aqui, né? Porque se fosse ao regimento, aí seria ao, né? Então, como exige aqui uma preposição e mais um artigo, então ele tem a crase aqui. Artigo 3. Ao condenado, que é o cara que está cumprindo a pena, no presídio, ao internado, é o cara que está sujeito à medida de segurança, serão assegurados todos os direitos, desde que não atingido por sentença ou por lei. Ou seja, o cara tem liberdade? Não sei, depende, pode ser que a sentença tenha tirado. O cara tem o direito de exercer seu cargo, mesmo estando no regime semi-aberto ou aberto? Sim, desde que sentença não tenha retirado. O cara tem direito de dirigir, né? O cara tem direito de exercer sua profissão, não sendo ele servidor público, né? Que aí se enquadra nessa parte de cima. Eu não disse aqui que o internado, faltou eu dizer que o internado não é condenado. O juiz profere uma sentença absolvendo essa sentença chama sentença absolutória imprópria, né? Então, olha para você ver que engraçado, a sentença é absolutória imprópria, mas ela sujeita ele à medida de segurança. Medida de segurança, que é diferente de mandado de segurança, né? É diferente de mandado de segurança. Estou falando isso aqui porque né, tem muita gente aí que está começando a estudar agora, confunde as coisas. Medida de segurança é uma terapia, né? Não é pena. Medida de segurança não é pena. Trata-se de medida terapêutica que visa recuperar indivíduo que se encontra em situação. O cara praticou um crime violento e ele foi sujeito a um tratamento de saúde psicológica. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Parágrafo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança. Não é à toa que nós temos o Conselho da Comunidade e temos também o Patronato.
e nós vamos depois ver que eles são o quê? Eles são órgãos da execução, beleza? Do condenado e do internado. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, personalidade, para quê? Para orientar a individualização da execução da pena. Então, ó, antecedentes e personalidade, né? Porque lá na Constituição fala que a pena será individualizada conforme a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, né? Isso está no artigo 5º, seus incisos lá, a partir do 39 começa a falar de direitos do preso, né? Esse artigo 6 foi riscado, a classificação será feita por comissão técnica de classificação, o tal do CTC. Vamos lembrar aí as duas siglas, ó. CD, que é Conselho Disciplinar e CTC, Comissão Técnica de Classificação. Individualizador mesmo. Vamos ver aqui o que foi revogado, né? Privativa de liberdade. Ah, tá. Ó, aqui, separou aqui, porque lá embaixo a gente vai ver. Liberdade restritiva de direitos, devendo propor à autoridade competente as progressões e regressão de regime. Nós vamos ver aqui por que isso aqui não está mais nessa estrutura, né? Então, ó, o CTC, a finalidade dele é o quê? A finalidade dele é elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade ao condenado preso, ao condenado ou preso provisório. Condenado, preso provisório. Condenado já teve sentença transitada em julgado. Provisório, ou a sentença não transitou em julgado, ou está cumprindo prisão provisória, né? E aí provisória nós temos em flagrante, preventiva, temporária, e por fim eu vou colocar aqui também a prisão civil, tá? Vou colocar a prisão civil aqui, que é a prisão por dívida de inadimplemento. Por quê? Porque ela também segue as regras aí da LEP, né? Porque o cara não está sujeito à jurisdição de um juiz de execução, né? Lembrando que aqui não cabe habeas corpus, né? E outra, aqui, só um detalhe, isso aqui é mais para o pessoal que está mais avançado, tá? Não precisa vocês lembrar, não. Mas na segunda instância, acórdão confirmatório ou condenatório já é considerado execução de pena, né? Então, isso aí só para a galera que está mais avançada mesmo, que estuda para outros concursos aí. Artigo 7. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida por quem? Pelo diretor, né? E composta no mínimo por... eu vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Quer ver? 1. Chefe de serviço. 2. Chefe de serviço. 3. Psiquiatra. 4. Psicólogo. 5. Assistente social. Eu coloquei aqui, né, esse número para vocês lembrarem aí que são 6 pessoas, né, com o diretor, né? Então vou colocar o diretor aqui também. 6 diretor, né? Só que o diretor é o presidente. Então, tem 2 caras aqui que são chefe de serviço e mais o diretor, ou seja, 3 caras que cuidam daí da guarda prisional. Aqui, gente, nós temos que lembrar aqui que pessoas da saúde mental, o psiquiatra, que ele é médico, e o psicólogo, e aqui assistente social também, que é a pessoa que acompanha o envolvimento do detento junto à sua família, a sua capacidade de adaptação na sociedade,
os seus direitos, os seus benefícios previdenciários, né? Então, nós podemos fazer aqui uma sigla, né? PPA, né? Então, só para lembrar que esses 3 profissionais, quando perguntar para você quais profissionais, PPA, que é psicólogo, psiquiatra e assistente social, PPA, beleza? Só para lembrar, vai ajudar a lembrar na hora. Aí perguntar para você quantos que são 6 com diretor. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Os demais casos é o quê? Aqui, ó, o caso aqui é de privativa de liberdade. Nos demais casos é o quê? No caso de pena restritiva de direitos, né? Direitos aqui, por exemplo, perda do cargo, prestação social alternativa, que é faxina em ambientes públicos, né? Ou privados de assistência social, asilo, creche, restrição de direitos em geral, tipo proibição de frequentar o estádio do Mineirão, né? Aí tem isso aí também, o cara vai ficar bastante triste, mas é uma medida que o juiz pode tomar também, né? Vamos lá. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, ou seja, o cara que está preso no cárcere, em regime preso no cárcere, em regime no fechado, né, será submetido a quê? Será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários. Exame criminológico para dizer que ele não mais cometerá crimes, né? Não mais cometerá crimes. Que ele não mais... elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. E também para individualizar, né? Individualizar. Esse exame criminológico aqui não tem essa finalidade aqui que eu falei não, tá? Ele é para individualizar aqui, porque na verdade esse primeiro aqui, ele é para quê? Para finalidade de cumprimento de pena. O outro que é para progressão de regime, tá? Nós vamos ver mais para frente. Ao exame que trata o artigo, pode ser submetido o condenado ao cumprimento da privativa de liberdade em regime semiaberto. Olha só a diferença aqui, ó. Aqui será submetido. No fechado, então, será. No semiaberto, poderá ser. Então, aqui é uma faculdade do juiz da execução, beleza? Então, nós temos aqui regime fechado e semiaberto. É possível, né? Aliás, vou fazer melhor aqui, ó. A, fechado. Deve. B, semiaberto. Facultativo. Faculdade, facultativo. C, aberto. Não há previsão legal, né? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do exame criminológico. Exame criminológico. Criminológico. Artigo 9º. A comissão, que é a Comissão Técnica de Classificação, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, ou seja, vai ter informação ou vai ter um inquérito, pode entrevistar pessoas, B, requisitar de repartições, órgãos públicos ou estabelecimentos privados, né? Requisitar o que? Requisitar informações, dados acerca do condenado.
3. Realizar diligências e exames quando necessários. Exame toxicológico, né? Pedir para que se realize, né? Para ver se o cara usou droga, realizar, por exemplo, uma ida ao local de trabalho do detento para ver se realmente ele está trabalhando, né, lá na rua, né, quando o cara finge que está trabalhando, essas coisas aí. Artigo 9º, isso aqui é novo, hein? De 2012, isso aqui é interessante demais, ó. Os condenados por crime praticado dolosamente, então tem que lembrar isso aqui, tá? Porque pode ser que lá caia perguntando o quê? Culposamente. Culposamente quer dizer o quê? Quer dizer que o cidadão não quis praticar o crime, tá? É só você lembrar isso. Eu não vou entrar muito aqui profundamente aqui na conduta culposa, não, mas só lembrar que é quem pratica o crime por imperícia, imprudência ou negligência, né? Negligência. Imperícia, o cara não tinha carteira de motorista e dirigiu, causou um acidente. Imprudência, dirigiu avançando sinal. Negligência, deixou de trocar o pneu estava careca, ou deixou de ver se o freio estava regulado, essas coisas aí, porque negligência é o não fazer. Então aqui culposamente não, gente, é só dolosamente e com violência grave contra a pessoa, né? Ou seja, tentativa de homicídio, estupro, coisas do tipo, né? Lesão corporal ou por qualquer dos crimes previstos na Lei 8.072 de 25 de julho de 90. Isso aqui são os crimes hediondos, lá tem os crimes hediondos lá, né? Esses caras, eles serão submetidos a quê? A identificação do perfil genético mediante extração de DNA, né? Então vai extrair o DNA do criminoso por técnica adequada e indolor, né? Indolor, não pode ter dor. Eles vão chegar com uma parada tipo um cotonete e colocar na boca do cidadão para recolher aqui o ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, aqui ó, não é público, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Não é o juiz da execução, não é MP, aqui é o Poder Executivo. Poder Executivo no Estado, pelo governador, na União, pelo presidente e aí pelos órgãos, né? Aqui no Estado, por exemplo, a Secretaria de... a SEAP, né? Que é a Secretaria aí de Administração Prisional, a nível nacional aí pela Secretaria de Segurança Pública lá. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Né? E lembrando que inquérito, polícia civil, polícia militar, porque a polícia civil e a federal, né? E federal. Isso aqui para cidadão comum. Cidadão comum. Polícia militar, o inquérito militar, né? Exército, inquérito militar. São essas polícias aí, né? Polícia Ferroviária Federal não existe. Pode olhar aí, ó, decisão do STF, não existe, não tem a estrutura não. Só tem na Constituição, pode olhar aí. Tem na prática, né? Tem o pessoal de uniforme, mas não é polícia não, entendeu? Pode olhar aí, tem uma decisão do STF nesse sentido. Quem tiver dúvida, pode depois me chamar aí que eu mostro, beleza? E PRF não tem inquérito. Polícia Rodoviária Federal não tem inquérito, né? Não tem inquérito, porque não tem inquérito não. Tô tentando salvar aqui, mas
Da assistência, aqui, né? Assistência ao condenado. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. Assistência estende-se ao egresso. Aí nós vamos ver quem que é o egresso. O egresso é o cara que ou ele está no período de prova, ou tendo saído até um ano da unidade prisional, né? Esse aqui é o tal do egresso, nós vamos ver isso mais para frente. Ela é material, né? Roupa de cama, chinelo. Ela é a saúde, que aí inclui aqui farmácia, médico, dentista. Ela é jurídica, né? Integral e gratuita pela Defensoria Pública. Educacional, aí aqui, obrigação quanto ao ensino fundamental. Ela é social, benefícios da Previdência, visita à família, auxílio para emprego, e ela é religiosa, né? Ela é religiosa por meio de igrejas, capelania, né? Aqui é o servidor público, que é padre, pastor, servidor público é padre, é pastor, da assistência material. Artigo 12. Assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Então, né? Alimentação, vestuário e instalações. Se você lembrar, depois, aí AVI. E lá na comissão técnica de classificação, lá é PPI, né? Psicólogo, psiquiatra e PPA, né? E assistente social. São as siglas aí que você tem que guardar. Nós já vimos AVI, PPI, PPA, aliás, né? PPA. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Isso aqui na prática, eu nunca vi falar não. Aqui em Minas não tem não. Mas tem lugar aí que tem, e na lei tá, e pra gente, o que cai é o que está na lei, para o processo, né, gente? Nós temos que entender isso. Não é a prática. É diferente de um concurso mais apurado, que aí a gente tem jurisprudência, né? Mas não é o caso aqui não. Da assistência à saúde. Artigo 14. Assistência à saúde do preso internado de caráter preventivo e curativo. É preventivo e curativo. Preventivo e curativo. Compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Não é o juiz, é diretor quem permite. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-partos, extensivo ao recém-nascido, né? A Constituição fala que a gestante será assegurado local para que permaneça com seu filho, né? Durante o período de amamentação, né? Isso aqui é o que? Artigo 5º, seus incisos lá, né? Incisos tipo, 43, 45, aí, vamos pôr, por exemplo, 40 aqui, é XL, né? É o 40, para você achar lá. Por quê? Porque vai cair direitos humanos na Constituição.
que é o que está falando lá. Não mostrou qual inciso, qual artigo não, mas falou direitos humanos na Constituição. Então, pode focar nessa parte que trata de privação de liberdade, de direitos de pessoas privadas da liberdade. Da assistência jurídica, artigo 15. Assistência jurídica é destinada a presos e internados sem recurso financeiro para constituir advogado, né? Assistência jurídica integral e gratuita. Também está lá no artigo 5º da Constituição, é considerado um direito fundamental, está lá no artigo 5º. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, aqui, ó, a quem? A réu, aos sentenciados em liberdade, os egressos, familiares, as pessoas sem recursos financeiros para constituir advogado, todo mundo, né? Todo mundo. Assistência educacional, vamos ver quanto tempo o vídeo deu aqui, de 32, dá para mais 10 minutos. Assistência educacional, artigo 17, assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Aqui, ó, eu falei lá, né, que o ensino obrigatório é o ensino o quê? É o fundamental. Já na Carta dos Direitos Humanos de 1948, exige-se como obrigatório para toda a sociedade lá, né? Claro, não é só para preso, mas aí é porque o pessoal pode fazer confusão. Isso cai muito em prova. Lá é um ensino elementar, né? Então não é o fundamental. Lá é tipo uma 4ª série. Que antigamente, né, naquela época também, artigo 18A, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização, né? Então aqui, ó, é o princípio constitucional da universalização da educação. Então ele será implantado, isso é uma norma programática aqui, né? É uma norma programática, né? Ou seja, vai ser feito, né? Vai ser feito. Só Deus sabe quando, porque não tem dinheiro nem pro básico, né? Parágrafo 1º, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se ao sistema educacional, aqui chama atenção, municipal. Isso aqui chama muita atenção, né? Vou até fazer aqui fazer umas paradas aqui para dar uma ênfase, né? Municipal, ó, grandão para você não esquecer. De ensino será mantida administrativa e financeiramente com apoio da União, não só os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária, né? Então, ó, o ensino ministrado ele integra o sistema estadual e municipal de ensino. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino obedecerão aos presos e às presas, oferecerão cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º, a União, Estados, Município, DF incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Então, eles terão o quê? Eles terão o ensino
à distância. Ensino à distância, né? À distância. Eu acho que esse A tem crase, porque na verdade isso aqui é uma locução à distância. Isso é uma locução feminina, locução prepositiva feminina, né? Então teria que ter, deixa eu ver aqui, crase à distância. Ah, não. Somente a crase se tiver especificado. Somente a crase se tiver especificado. Como não está especificado, não tem crase. O que é especificado? Ensino à distância. Não, vou dar um outro exemplo. Foi arremessada uma pedra à distância de 100 metros. Esse 100 metros está especificando qual distância que é. Aí aqui a gente teria crase, né? Então não tem crase aqui, ó. Ensino à distância, não tem crase porque não está especificado. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares. Aqui, ó, convênio com entidades públicas ou particulares. Artigo 21. Em atendimento a condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, né? Uma biblioteca para o uso de todas as categorias. Provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos, né? Artigo 21A. O censo penitenciário deverá apurar. Aí vai ter um censo, né? O censo penitenciário. O censo é o quê? O censo ele é uma atividade de análise de dados, estatísticas, né? Aqui, ó, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidas. 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidas. E 4. A existência de bibliotecas e condições de seu acervo. 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Só Deus sabe o que tem nessas bibliotecas, né? Agora eu acho que as coisas tendem a dar uma melhorada aí, né? Que é complicado. A política voltada para esse povo aí é uma coisa meio complicada. Da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e internado e prepará-los para o retorno à liberdade, né? Então, qual a finalidade da assistência social? Assistência social. Qual é a finalidade? É prepará-los para o retorno à sociedade. Incumbe ao Serviço de Assistência Social: 1. Conhecer resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento problemas e dificuldades enfrentadas pelo assistido. 3. Acompanhar resultado das permissões de saídas e saídas temporárias. Olha aqui, lembrar desta competência. Lembrar dessa competência aqui, gente, porque cai muito em prova isso. 4. Prover no estabelecimento meios disponíveis à recreação. 5. Promover a orientação do assistido na fase final do seu cumprimento de pena e do liberando, que é a pessoa que está a ponto de ser liberada, né? De modo a facilitar seu retorno à liberdade.
6. Providenciar a obtenção de documentos, benefício da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Então, aqui é uma competência voltada para um internado, né? Então, paramos aí no artigo 23, o próximo artigo 24, né?